Olá pessoal, vou comentar sobre este livro aqui, ó, O Fim do Mundo Antigo e o Princípio da Idade Média, do Ferdinand Lotz. Ele vai falar exatamente sobre essa transição, né, o final do Império Romano, a invasão dos bárbaros, o domínio da Igreja, a divisão do Império Ocidental Oriental, Bizâncio, o começo ali do reino dos francos, e fechar mais ou menos aí o fim dessa antiguidade e o começo do feudalismo, né? Então seria o começo da Idade Média. Então vai traçar essa transição, né? Ali tem na página 330, ele vai tocar num assunto que diz respeito à questão da ciência, né? Como é que fica a ciência? Ele traz um retrato de que há uma grande degradação da ciência, tá? Ou seja, o pensamento científico ele decai bastante. Essa queda, ela vem, já começa isso antes mesmo da ascensão do cristianismo. O cristianismo ele vem para é, confirmar essa tendência, né? Aí ele vai falar nesse ponto, aqui na página 330, ele diz assim: a escola de Alexandria considerava que todo o escrito é passível, escrito do texto bíblico, né? É passível de várias interpretações que são concordantes entre si, completando-se e esclarecendo-se reciprocamente. Orígenes, no século III, aplicou um tal sistema aos livros cristãos, suscetíveis de serem abordados sob três ópticas: a literal, a moral e a mística. No século IV, Santo Hilário, Santo Ambrósio difundiram esse método no Ocidente, onde teve de imediato um fantástico sucesso. O próprio Santo Agostinho, que protesta contra o perigoso desdém em que veio a incorrer o sentido literal das Sagradas Escrituras, está totalmente imbuído desse sistema. Então ele está falando dessa visão alegórica da Escritura. Tá? Não se prender ao texto literal, tentar extrair dali uma perspectiva alegórica, que é muito explorado pela essa ala oriental da igreja, especialmente ali em Alexandria. Orígenes vai ser um dos principais expoentes disso. Depois ele pega os outros, né? Hilário, Ambrósio também vão seguir isso, e Agostinho. Tá? Então ele vai trazer um exemplo. O próprio Santo Agostinho, que protesta contra o perigoso desdém que vem incorrer no sentido literal das escrituras, está totalmente imbuído desse sistema. Eis, por exemplo, a análise do seu sermão sobre Davi e Golias. Então vamos lá. Ele vai falar assim: Davi prefigura o Cristo e Golias o demônio. Davi vai buscar 5 pedras à torrente e mete-as num vaso que servia para recolher o leite de cabras. Depois, já armado, marcha contra o seu inimigo. As 5 pedras prefiguram 5 livros da lei de Moisés. A lei, por seu turno, contém em si 10 mandamentos. Eis porque Davi combate com 5 pedras e canta tocando um instrumento de 10 cordas. São os 10 mandamentos. Reparem que ele não lança as 5 pedras, mas apenas uma. Ora, esta é a unidade que resume a lei, é a caridade. Reparem também que ele vai buscar as 5 pedras ao leito do rio. Ora, o que é que pode representar esse rio, senão um povo leviano e inconstante, arrastado pela violência das paixões para o mar do esquecimento, ou seja, o povo judeu. Ele receber a lei, o povo judeu receber a lei, mas já que passou sobre como o rio passa sobre as pedras, o Senhor veio, pois, a tomar a lei das suas mãos, para elevar até a graça, tal como Davi foi buscar as pedras ao leito do rio. E ele colocou-as numa gamela de leite. Ora, que outra imagem mais justa da graça pode haver do que a abundante doçura do leite? Aqui encerra a passagem do Agostinho. Então você vê que ele faz vários paralelos, né, da história de Davi e Golias. A princípio não tem nada com Jesus, ele fala uma leitura
Jesus, com Moisés, os mandamentos, e leite, corda de instrumento musical, e, enfim, faz várias associações. Aqui o Ferdinand de Lotz vai fazer a sua análise desse texto. Poder-se-iam encontrar noutros lados 1001 exemplos. Então, note que, veja bem, o Agostinho ele não está negando o sentido literal, tá? A história do Davi e Golias, para ele, era literal. Só que ela esconde, tem uma mensagem subliminar, tem uma segunda leitura. Tem a literal, tem a moral e tem a mística. Essa seria a mística. Está ali subentendida. Está escondida no texto. Tá? Então ele diz assim: poder-se-ia encontrar noutros lados 1001 exemplos, não menos divertidos ou não menos tristes, conforme se quiser, desta perigosa loucura. Então ele chama esse método alegórico do Agostinho de perigosa loucura. Prossegue ele: um espírito habituado desde a infância a interpretar os textos desta maneira torna-se, no nosso ponto de vista, radicalmente incapaz de compreender seja o que for. Essa forma espiritual tornou-se de tal modo estranha que é permissível dizer que entre esses espíritos e os nossos, a diferença não é só de quantitativa, mas qualitativa. Ora, a mania da alegoria, que para gente deste período da história da humanidade era uma ciência, veio a dominar toda a produção da Idade Média, não só no campo da literatura eclesiástica, como inclusive no das letras em linguagem corrente. Tá? Essa literatura mística, ela vai aparecer na Cabalá, ela vai aparecer na alquimia, ela vai aparecer na doutrina das assinaturas, por exemplo, que dizia que a natureza ela dá pistas para o ser humano. Então, o desenho de uma folha de uma árvore indica a que essa árvore serve para cura medicinal do homem. É uma pista que a natureza dá. Então, essas correlações, né? Então, existem várias correlações. Os antigos faziam várias dessas coisas. Os etruscos, eles liam as aves, o voo das aves. Dependendo do voo das aves, você pode fazer um presságio. O trovão, dependendo da forma do trovão, você pode fazer alguma associação. Tudo isso vai nessa linha aqui do Agostinho, que faz uma série de correlações. Tá? Segundo Ferdinand de Lotz, isso é completamente contrária à mentalidade científica moderna. Tá? Aqui há um ponto a observar, que, na verdade, o que é a ciência? A ciência são correlações. A ciência está o tempo todo fazendo correlações. Quando você pega um objeto e deixa ele cair, e ele cai, você pega um outro objeto, deixa ele cair, ele cai, você faz uma correlação. Ó, isso não foi por acaso. Isso tem uma correlação com esse outro. A mesma explicação para essa queda eu posso dar para essa outra queda. Há uma correlação entre as duas. Então, a ciência está o tempo todo procurando correlações. Então, veja, o fato de Agostinho estar procurando correlações no texto bíblico, né? Outros vão procurar na natureza. Os alquimistas vão procurar na natureza essas correlações. Não vai ser no texto bíblico. Né? Essa busca de correlações, na verdade, ela, paradoxalmente, ela guarda um elementozinho de ciência. Porque a ciência também tem aí um viés por esse lado aí de buscar correlações. Essa busca incessante de correlações, ela está no fundamento da ciência. Tá? Então, nesse ponto, temos aí uma proximidade. Mas, por outro lado, o uso excessivo de metáforas, de correlações, as quais Agostinho não tem como provar.
fica tudo na subjetividade do próprio Agostinho, na própria autoridade dele como líder da igreja, né? Então, assim, nesse ponto, afasta da ciência. Então, assim, talvez o problema não seja a busca das correlações, mas o critério, ser um pouco mais criterioso nessas correlações, que é uma coisa que a ciência teve que conquistar ao longo de séculos, né? Ao longo de séculos. Então, esse ponto que eu gostaria de tratar desse livro aqui. Muito obrigado, Tom.